Você já teve coragem de visitar um lugar tão assustador que arrepios percorrem sua espinha só de pensar nele? Existem lugares no mundo que parecem saídos de um filme de terror, cheios de histórias macabras, mistérios sinistros e uma atmosfera de pura tensão. No vídeo de hoje, vamos viajar pelos 10 lugares mais assustadores do mundo. Lugares onde o sobrenatural parece dar as caras, e muitos juram ter visto coisas que desafiam a lógica. Se você é corajoso o suficiente, continue assistindo. E claro, já deixe seu like, se inscreva no canal e prepare-se para se borrar de medo com esses destinos aterrorizantes. Imagine uma cidade inteira parada no tempo, como se a vida tivesse sido interrompida num piscar de olhos. Carrinhos de bate-bate enferrujados, bonecas espalhadas pelo chão de um antigo quarto infantil, livros escolares abertos como se os alunos fossem voltar a qualquer momento. A explosão na usina nuclear próxima transformou Pripyat em uma cidade fantasma, um lembrete assustador do poder devastador da energia nuclear. Relatos de vultos fantasmagóricos nas janelas dos prédios abandonados, vozes sussurrando no vento, e uma sensação constante de ser observado, transformam Pripyat em um local que desafia a lógica. Na Alemanha, envolta em névoa e lendas ancestrais, a Floresta Negra se estende por quilômetros, um mar infinito de árvores imponentes que bloqueiam a luz do sol, lembrando até as matas fechadas do Brasil. Dizem que bruxas realizavam seus rituais ancestrais sob a proteção das árvores, que lobisomens espreitam nas sombras e que espíritos ancestrais vagam pela floresta, buscando vingança ou paz eterna. O Hospital Psiquiátrico de Belitz, na Alemanha, é um testemunho silencioso do sofrimento humano. Outrora, um local de tratamento, hoje é um esqueleto decrépito de um passado perturbador. Seus corredores vazios ecoam com o fantasma de gritos silenciosos, e o ar parece denso com o peso de milhares de histórias não contadas. Construído no final do século XIX, o Belitz já abrigou soldados feridos durante as 2 guerras mundiais, inclusive Adolf Hitler, que se recuperou ali de uma lesão na perna durante a Primeira Guerra. Dizem que os corredores de Belitz são assombrados pelas almas atormentadas daqueles que nunca encontraram a paz, presas em um ciclo infinito de sofrimento como almas penadas. Visitantes relatam ter ouvido vozes, sentido toques gelados e visto vultos fantasmagóricos espreitando pelas janelas sem vidro, como se os antigos pacientes estivessem revivendo seus últimos momentos de angústia. Nos Estados Unidos, erguendo-se como um espectro de pedra e aço, a penitenciária de Eastern State, na Filadélfia, é um monumento à crueldade humana. Construída em 1829, a prisão foi projetada para inspirar arrependimento e reforma através do isolamento total, mas acabou se tornando um símbolo de brutalidade e desespero. A Eastern State foi uma das primeiras penitenciárias a adotar o sistema de isolamento Pensilvânia, no qual os prisioneiros eram mantidos em confinamento solitário 24 horas por dia, acreditando-se que isso os levaria à introspecção e ao arrependimento. No entanto, o isolamento extremo teve o efeito oposto. Muitos prisioneiros enlouqueceram, atormentados pela solidão, pelo silêncio e pela falta de contato humano. Dizem que a Eastern State é um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos, e não é difícil entender o porquê. Anos de sofrimento, violência e desespero impregnaram as paredes de pedra, criando uma atmosfera pesada e opressiva. Visitantes relatam ter ouvido passos ecoando pelos corredores vazios, portas de celas se fechando sozinhas e vozes sussurrando em seus ouvidos, como se os espíritos dos antigos prisioneiros ainda estivessem presos ali, cumprindo suas penas eternas. No coração da Romênia, envolta em mistério e lendas, a floresta de Oia Baciu se estende como um enigma verde e sombrio. Conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia, a floresta é um vórtice de atividades paranormais, onde a realidade parece se distorcer e o inexplicável se torna comum. Árvores retorcidas e nodosas criam formas grotescas, como se a própria floresta estivesse se contorcendo em agonia. Relatos de avistamentos de OVNIs,
luzes estranhas que dançam entre as árvores, figuras sombrias que observam os visitantes por trás das árvores e vozes sussurrantes vindas do nada são comuns entre aqueles que se aventuram em suas profundezas. Muitos visitantes relatam sentir náuseas, tonturas, ansiedade e uma sensação de desorientação temporal, como se a floresta estivesse brincando com suas mentes. Alguns chegam a relatar lapsos de memória, como se tivessem apagado partes de suas experiências dentro da floresta. Cientistas e pesquisadores do paranormal de todo o mundo se debruçam sobre os mistérios de Roya Baciu, buscando explicações racionais para os eventos inexplicáveis. Mas, até agora, a floresta permanece um enigma, um lugar onde a lógica se perde e o medo se torna palpável. No coração ensolarado da Califórnia, um segredo obscuro se esconde por trás das paredes labirínticas da Casa Winchester. Construída pela herdeira do Império das Armas de Fogo Winchester, Sarah Winchester, a mansão é um monumento à culpa e ao medo. Sarah estava convencida de que sua família era amaldiçoada pelos espíritos das vítimas das armas Winchester. Após a morte de seu marido e filha, uma médium a aconselhou a construir uma casa para os espíritos. Obcecada, Sarah construiu a mansão por 38 anos, 24 horas por dia. Visitantes relatam sentir uma presença constante, como se estivessem sendo observados. Portas se abrem sozinhas, luzes piscam e vozes sussurram pelos corredores vazios. Sob as ruas vibrantes de Paris, existe um labirinto subterrâneo que guarda os restos mortais de milhões de pessoas. As catacumbas de Paris escondem um lado obscuro da história da cidade, um lembrete da efemeridade da vida. Imagine um túnel escuro, com paredes formadas por ossos humanos e um silêncio sepulcral. No século XVIII, com os cemitérios superlotados, as autoridades transferiram os restos mortais para antigas minas de calcário. Assim, nasceram as catacumbas de Paris, abrigando mais de 6 milhões de pessoas. Ao adentrar, o visitante é recebido por um aviso: "Pare! Aqui está o Império da Morte." A atmosfera é densa, carregada de uma energia pesada e melancólica. O ar frio e úmido parece sussurrar segredos ancestrais. No México, em meio aos canais tranquilos de Xochimilco, um espetáculo perturbador aguarda os visitantes, a Ilha das Bonecas. Esquecida pelo tempo e tomada por centenas de bonecas velhas e mutiladas, a ilha é um pesadelo da infância materializado. Dom Julián Santana Barrera encontrou o corpo de uma menina afogada em um dos canais. Atormentado, ele pendurou bonecas nas árvores para homenagear a menina e afastar maus espíritos. Com o tempo, sua obsessão pelas bonecas cresceu. Ele as coletava em lixões e canais, adicionando-as à sua coleção macabra. As bonecas, expostas ao tempo, assumiram formas grotescas e perturbadoras. Rostos desbotados, olhos vazios e membros faltando transformam a ilha em um cenário de filme de terror. Muitos acreditam que as bonecas são habitadas por espíritos, e que Dom Julián se juntou a elas em sua vigília eterna. Visitantes relatam sentir uma presença constante, como se estivessem sendo observados. Alguns afirmam ter visto as bonecas se mexerem, piscarem e até sussurrarem. A Ilha das Bonecas é um lugar perturbador, que mexe com o imaginário e desperta medos ancestrais. No topo de uma colina rochosa, imponente e majestoso, o Castelo de Edimburgo domina a paisagem da capital escocesa há séculos. Suas muralhas milenares testemunharam batalhas sangrentas, intrigas políticas e tragédias pessoais, acumulando histórias que ecoam pelos seus corredores escuros e masmorras úmidas. Fantasmas de soldados que tombaram em batalha, nobres assassinados por traição e prisioneiros torturados até a morte, perambulam pelos corredores do castelo, aprisionados em um ciclo eterno de sofrimento e desejo de vingança. Um dos fantasmas mais famosos do castelo é o baterista sem cabeça, visto pela primeira vez no século XVII, que se manifesta momentos antes de um evento importante, como se estivesse alertando os vivos sobre o perigo iminente.
Outro espectro famoso é Lady Glamis, acusada de bruxaria e queimada viva no século XVI, que assombra a capela do castelo, seu rosto fantasmagórico aparecendo nas janelas em noites de tempestade. Visitantes relatam sentir toques gelados, serem empurrados por forças invisíveis e ouvirem sussurros ininteligíveis, como se os espíritos estivessem tentando se comunicar com o mundo dos vivos. O Castelo de Edimburgo é um lugar fascinante e assustador, onde história e mistério se entrelaçam em uma tapeçaria de suspense e terror. No Japão, na base do Monte Fuji, um mar de árvores verdejantes esconde um segredo sombrio. A floresta de Aokigahara, conhecida como a Floresta do Suicídio, é um lugar de silêncio perturbador. Ao longo das décadas, a floresta se tornou um destino para aqueles que buscam dar fim à própria vida. A densa vegetação absorve os sons, criando um silêncio quase absoluto. Fitas coloridas amarradas nas árvores marcam os caminhos percorridos por aqueles que escolheram a floresta como seu último destino. Objetos pessoais espalhados pelo chão contam histórias silenciosas de dor e desespero. Aokigahara é um lembrete de que a beleza pode esconder segredos obscuros. Se você está passando por momentos difíceis, procure ajuda. Existem pessoas que se importam com você. E aí, você teria coragem de visitar algum desses lugares assustadores? Qual deles te deu mais arrepios? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sinistro como esse. Até a próxima. Se você tiver coragem para voltar.